Espero que gostem. Eu vou só compartilhar aqui a tela novamente. Bom dia a todos, pessoal. Hoje nós teremos o prazer de ouvir a Thaís, que é nossa residente do segundo ano, que vai falar dos dados da doença linfoproliferativa pós-transplante no Hospital Universitário Walter Cantillo. Isso é um tema extremamente importante para nós e que tem feito nós nos dedicarmos muito. Então, a Thaís fez um levantamento e ela vai apresentar. Obrigado, Thaís. Obrigada, professor. Meu nome é Thaís. Eu queria só começar inicialmente com alguns conceitos da doença para introduzir o contexto e facilitar até a discussão, né? A gente sabe que no contexto de imunossupressão, os pacientes eles têm risco aumentado de malignidade, né? E no transplante de órgãos sólidos ou células-tronco hematopoéticas, esse risco ele pode chegar a 3 a 5 vezes, né? O câncer de pele e os linfomas, eles são a maioria, nós compreendem até 80% de todos os casos. Os linfomas podem representar até 20% dos casos de neoplasia quando a gente olha para órgão sólido. A PTLD, a doença linfoproliferativa pós-transplante, na verdade, ela é um grupo bem heterogêneo de doenças que resultam da proliferação neoplásica, né, de células linfóides ou plasmocíticas, nesse contexto de imunossupressão pós-transplante. E aí podem ir desde linfoproliferações benignas até os linfomas mais agressivos, né? É uma doença realmente rara e potencialmente fatal. Se a gente for olhar para a incidência no transplante de medula halogênico, pode ser tão alta quanto 4%, e quando a gente olha para pós-transplante de órgãos sólidos, pode ser representada a descrição é de 1 a 16%, até 20% em algumas literaturas. Na nova classificação da Organização Mundial de Saúde, houveram algumas atualizações na classificação, na categorização dos grupos, e eles mantiveram 4 grupos, né? Um são as hiperplasias, que é o anterior, PTLD não destrutivo, que de forma resumida é um infiltrado que não distorce a arquitetura, né? Um infiltrado policlonal de células B e T. A doença linfoproliferativa polimórfica, que aí já tem uma arquitetura do tecido distorcida, um infiltrado também pleomórfico, também pode ter um componente proeminente de células T. A úlcera mucocutânea associada ao EBV e os linfomas, que é o anterior PTLD monomórfico, que já é uma proliferação clonal, homogênea, né, de células B, T ou NK, e é indistinguível de um fenótipo de neoplasias linfóides de novo. Aqui é só um quadrinho, um gráfico que ele traz, mostrando essas alterações da quarta edição para a quinta edição e como essas doenças linfoproliferativas foram redistribuídas até no contexto de outras imunossupressões, né, como o HIV, a imunossupressão iatrogênica e imunossupressão primária, né, doenças primárias. Mas é basicamente essa classificação que eu acabei de mostrar. Em geral, os fatores de risco associados à PTLD, eles são relacionados, né, ao grau de imunossupressão de células T, ao tipo de imunossupressor utilizado, ao status serológico do receptor, para o EBV, então tem maior risco receptor negativo e doador positivo, ao tempo pós-transplante em que a doença ocorre e à idade do receptor. Mas quando a gente vai olhar para os grupos, né, o grupo pós-transplante de órgão sólido e o grupo pós-transplante de medula, existem algumas particularidades. Por exemplo, a incidência ela é bem maior no transplante de órgão sólido e ela varia de acordo com o órgão transplantado, né? Pacientes que recebem transplantes de órgãos múltiplos, né? E transplantes de intestino são os que têm maior incidência, que chegam a 20%. E aí os outros órgãos vêm numa incidência decrescente de pulmão, coração, fígado, pâncreas e rim é a menor incidência relatada. Em geral, no pós-transplante de órgão sólido, existe uma curva bimodal, né?
com um pico inicial ali no primeiro ano, que está mais associado ao EBV, e um pico tardio entre 5 a 15 anos pós-transplante, que é mais associado a EBV negativo. Em geral, essa PTLD, a origem, ela é do receptor e o prognóstico é variável, né, de acordo com o subtipo. Quando a gente olha para o transplante de medula, a incidência ela é bem mais baixa, é uma doença bem mais rara nesse contexto, que em geral acontece ali precoce no primeiro ano, também está muito associada ao EBV, e em geral a origem ela é do doador. Existem fatores de risco específicos no caso do transplante de medula, né? Como além da incompatibilidade HLA, ter GVHD, ter doença do enxerto contra o hospedeiro, ele cita a esplenectomia pré-transplante e também a depressão de células T do enxerto. Para a PTLD precoce, ainda é relatado também, né, se o paciente tem infecção primária, né, no receptor de órgão sólido, a carga da imunossupressão e a EBV-viremia, né, a carga de DNA do EBV. Para o PTLD-EBV negativo de início tardio, são fatores de risco importante a idade avançada, mais de 60 anos, o grau de imunossupressão de longo prazo e outro ponto importante que me chamou a atenção é a história de malignidade pré-transplante, que também é um fator de risco. Em relação aos agentes imunossupressores, né, os que são depletores de células T, como o ATG, eles estão bem descrita a associação deles com o PTLD, tanto de transplante de órgão sólido principalmente, mas também no transplante de medula. Os outros imunossupressores, existem descrições variáveis, a maioria é descrita alguma associação, eu destaquei aqui os acrolimus, que tem essa associação relatada em adultos, principalmente os pacientes que não receberam imunossupressão de indução. E o grande destaque é para a associação com o EBV, né, que ela representa até 60% a 80% dos casos de PTLD. Por conta dessa associação, que está no contexto de diminuição, né, da vigilância imunológica, eu achei importante trazer só alguns dados sobre a fisiopatologia, esse microambiente, para a gente entender o contexto da doença. A gente sabe que a doença aguda por EBV, ela é transmitida pela saliva, o EBV ele entra no hospedeiro pela nasofaringe, como mostra aqui na imagem. Ele infecta as células B da submucosa e existe uma expansão policlonal dessas células ali na infecção aguda, que é o que gera os sintomas, né? Essas células, então, esse vírus vai forçando a expressão do transcrito nas células no mesmo tempo que a célula B vai passando pelo centro germinativo e vai amadurecendo. No indivíduo imunocompetente, existe uma resposta de células T citotóxicas que vão destruir a maior parte dessas células infectadas, né? Mas algumas células, elas podem escapar da vigilância imunológica e entrar em um estado de latência. Existem diversos períodos de latência ao longo desse desenvolvimento e elas podem persistir. E aí, em um contexto em que eu tenho uma imunossupressão e uma diminuição da vigilância das células T, eu posso manifestar qualquer uma das minhas proliferações associadas ao EBV. Então, num indivíduo que é imunocompetente, as proteínas da fase latente, né, a LPM1, a LMP2A, elas são expressas nessas células B infectadas pelo EBV, mas elas são reconhecidas pelo TCD4 e pelo TCD8 através da interação com os receptores, né, como o FAS, com o receptor FAS na célula, e ela consegue induzir a apoptose dessa célula. Também existe um papel menos bem definido, mas citado por alguns autores, das células NK nesse controle, nessa destruição das células infectadas pelo ABV. Mas nos pacientes que estão expostos à imunossupressão, para evitar a rejeição do enxerto, essa imunossupressão também atenua a resposta das células T a essas células EBV infectadas, né, que estão associadas ao PTLD. Isso acontece tanto porque essas células produzem algumas citocinas, como a interleucina 6, a interleucina 10, que atuam como fator de crescimento autócrino, como
também as células T têm características de exaustão. Por exemplo, elas expressam o ligante PD1, né, a PD1, na verdade, na membrana, que regula a função das células T, e as células associadas ao EBV exibem o ligante. Então, a interação entre essas duas proteínas impede que as células T ataquem as células tumorais. Também é descrito um papel aí das células NK, que também podem expressar o PD1. Dito isso, né, a gente tem que destacar que a apresentação clínica da doença ela é bem diversa, ela pode ir desde achados incidentais a sintomas inespecíficos, só constitucionais, sintomas B inicialmente, até uma doença fulminante que depende do órgão acometido, do local que está acometido e da extensão da doença, mas o envolvimento extranodal ele é bem documentado, é relatado que até mais de 50% dos casos têm envolvimento extranodal já no início. Os dois órgãos que estão mais frequentemente envolvidos é o TGI, trato gastrointestinal, e o sistema nervoso central. O envolvimento isolado da medula óssea, ele costuma ser raro. Sempre que eu tenho essa suspeita, eu preciso da confirmação histopatológica e imunofenotípica, né? E seguido de um estadiamento por PET ou por TC contrastada, dando do papel da biópsia de medula óssea, que ela é indispensável principalmente para os casos de citopenias inexplicáveis. Para demonstrar a associação com o EBV, o que é recomendado no tecido é a análise, né, da detecção de RNA do EBV por FISH, tem mais especificidade e maior sensibilidade para essa detecção, mas tentar encontrar e detectar as proteínas virais, elas também podem ser um método, como a LMP1, por imunohistoquímica, que tem uma boa especificidade, mas a sensibilidade ela é baixa, porque essas proteínas são expressas de forma variável na biópsia. Então, elas têm baixa sensibilidade. A doença, em geral, ela pode ser dividida em precoce ou avançada, não existe um estadiamento específico, eu posso usar a classificação de Lugano, assim como não existe um sistema de pontuação prognóstico universalmente aceito, específico para PTLD, mas o IPI, o Índice Prognóstico Internacional para o linfoma não Hodgkin, ele pode ser utilizado, o valor dele foi muito demonstrado no estudo PTLD-1, então ele pode ser utilizado na prática. Em relação aos subtipos, o linfoma difuso de grandes células B é o subtipo monomórfico mais frequente, a incidência é relatada em até 50 a 75% dos casos, né? As formas de plasmócitos, células T e NK são muito mais raras, principalmente, né, quando a gente fala de subtipos plasmocitários, os dados são bem escassos, como os de mieloma e lesões semelhantes a plasmocitomas, mas historicamente eles são considerados PTLD por alguns autores, mas, por exemplo, na nova classificação da OMS, eles não estão incluídos. O fator mais importante para a escolha do tratamento é o subtipo histológico, né? As doenças que são mais indolentes, as hiperplasias e as doenças polimórficas, em geral, elas não requerem um tratamento agressivo, elas podem responder à redução da imunossupressão, mas as PTLDs malignas, elas em geral exigem um tratamento semelhante aos seus equivalentes de linfoma de novo, principalmente os subtipos mais raros, né? Como primário do sistema nervoso central, o próprio Hodgkin, o linfoma de Burkitt, dentre outros. O tratamento do PTLD ele é um desafio, né, na verdade. Não existem ensaios de fase 3 que abordem o tratamento. Eu tenho algumas considerações a ser feitas importantes antes de escolher, inclusive, iniciar o tratamento, né? Uma é que a redução da imunossupressão ela pode levar ao GVHD e à rejeição do órgão transplantado, e que eu tenho que lembrar da toxicidade associada à quimioterapia, né? Que em um paciente receptor de transplante, isso pode resultar numa alta mortalidade relacionada ao tratamento. Mas, em geral, a primeira linha, ela inclui a redução da imunossupressão, para me permitir a exposição das células T, né, novamente, se não tiver risco de rejeição do enxerto. Em geral, essa abordagem, ela mantém os glicocorticoides e reduz ou descontinua os imunossupressores que não são glicocorticoides. Os antimetabólicos, como a azatioprina e micofenolato, na maioria das vezes são descontinuados, e os inibidores de calcineurina, como o tacrolimus e a ciclosporina, eles são reduzidos.
E aí eu devo monitorar a viremia do EBV e reestadiar as lesões em 2 a 4 semanas. Na segunda linha, o que é muito descrito na literatura e já é provado o papel é da terapia sequencial estratificada por risco, né? Esse estudo, que é o PTLD-1, ele comprovou esse benefício da terapia sequenciada estratificada por risco e ele sugeriu, né, uma terapia com 4 ciclos de rituximab semanal, seguido por 4 ciclos de CHOP 21 e granulaquine, né? Ele mostrou uma sobrevida mediana de 6,6 anos e um platô na curva de sobrevida livre de progressão. Ele foi seguido por outro estudo, né, que é o PTLD-2, que também sugeriu uma terapia sequencial estratificada por risco. Os pacientes que tinham maior risco a depender do órgão transplantado, eles seriam tratados com esquemas mais intensivos e tentou mostrar o papel do rituximab subcutâneo. O que é relatado na literatura é que a resposta a esses esquemas de quimioterapia de primeira alternativa, pós-transplante de medula, pode ter uma resposta de até 50%, e pós-transplante de órgão sólido, conseguir uma resposta em até 60% ou mais de 60% dos pacientes. Os pacientes que não respondem a essa terapia de primeira linha, eles têm um prognóstico muito ruim e representam, na verdade, uma população que precisa de mais alternativas, né? E aí foi nesse contexto que surgiu a terapia CAR-T para PTLD EBV positivo específico, né, no estudo ALEL, que é com tabelecleucel. Em relação à sobrevida global, ela é muito associada ao órgão transplantado, né? A descrição é de uma sobrevida global de 53% para transplante pulmonar, 70% para o hepático e 69% no transplante renal. O monitoramento da viremia, do EBV, ele se mostrou um preditor eficaz, né, da doença nessa população pós-transplante, e o uso do rituximab nesse contexto, ele pode efetivamente prevenir o PTLD. O que é muito, não é uma certeza, é muito variável na literatura, é o limiar, né, qual seria o cutoff para iniciar essa terapia pré-emptiva. Em relação ao transplante de medula, a literatura ela é mais consistente. Em geral, o limiar descrito é de 1.000 cópias na amostra de plasma, persistente, né, nesse valor alto, em 2 ou mais ocasiões consecutivas, e foi o mais utilizado, mas varia de acordo, na verdade, a orientação é que cada centro estabeleça o seu limiar, porque varia de acordo com o método, com a validação do método que você está fazendo, isso é importante. E para transplante de órgão sólido é mais obscuro. A maior descrição na literatura é de avaliar a tendência da carga viral em vez de um valor pontual único, mas existem as descrições de limiares de 4.000 e 15.000 cópias quando é centro total. E essa terapia pré-emptiva seria feita com rituximab semanal, 1 a 8 doses, é o mais descrito na literatura, até clarear essa viremia. Dito isso, né, a gente vem para os nossos dados aqui do HU. Nosso objetivo foi avaliar, então, o perfil dos pacientes com PTLD após transplantes de rim, fígado e medula óssea halogênico, que são os nossos serviços aqui do HU. O período que a gente avaliou foi de 2014 a 2024, porque antes desse período a gente não tem um registro, então não tivemos como avaliar esses pacientes e analisar variáveis de sobrevida e variáveis de risco que pudessem estar associadas à doença. Nesse período, né, foram realizados 269 transplantes de medula halogênicos, 847 do transplante renal e 1.606 do transplante hepático. A gente conseguiu identificar 21 pacientes que tinham diagnóstico comprovado por biópsia, né, de PTLD, mas 2 pacientes foram excluídos porque trataram em outra instituição, então a gente não dispunha dos dados. Incluímos 19 pacientes, então, no nosso estudo, que foi uma coorte retrospectiva, observacional e unicêntrica, baseada na análise dos prontuários. A gente realizou a análise de incidência do PTLD por órgão transplantado e a gente analisou a sobrevida desses pacientes desde o momento do diagnóstico até o momento do óbito e estimou pelo método de Kaplan-Meier. A nossa mediana de idade ao diagnóstico foi de 56 anos, com um intervalo de 19 a 73 anos.
18 pacientes eram de transplante de órgão sólido, então era a maioria dos pacientes, 12 pacientes receptores de transplante hepático, 6 de transplante renal e apenas um paciente receptor de transplante de medula. O intervalo médio entre o transplante e o diagnóstico de PTLD foi de 70 meses, com essa média de 80, variando 18, mais ou menos 18 meses. A maioria dos pacientes ele tinha pelo menos duas comorbidades, né? Eram 63,16% dos pacientes. Aqui é uma tabela em que eu coloquei essas características dos pacientes ao diagnóstico. Eu vou destacar aqui algumas coisas. Em relação ao gênero, né, era bem semelhante entre masculino e feminino. A gente pode perceber que realmente um terço dos pacientes eles tinham mais de 65 anos. E a grande maioria desses pacientes era o primeiro transplante, estava no primeiro transplante, mas um paciente era o segundo transplante hepático. Em relação ao tempo entre os achados de PTLD precoce ou tardio, a maior parte dos nossos pacientes tiveram diagnóstico de PTLD tardio, entre 5 e 10 anos ou mais de 10 anos pós-transplante de órgão. Em relação às comorbidades, que a maioria tinha pelo menos duas comorbidades, as que eu destaquei aqui, que eram mais prevalentes, eram hipertensão, diabetes, e chamar atenção aqui para realmente 36% dos pacientes tinham uma história de uma neoplasia sólida prévia, que aí é desde câncer de cólon, carcinoma de células renais, SEC, dentre outros. Eu fiz esse gráfico só para a gente ver que o laranja é o transplante hepático, realmente é o que tinha uma porcentagem maior de pacientes com mais idade, né? Idade mais avançada. No caso do transplante renal, que é o azulzinho, até 50% dos pacientes eram um pouco mais jovens, né? Com menos de 50 anos. E esse gráfico aqui em histograma eu fiz porque mesmo com uma amostra pequena, a gente conseguiu ver esse pico bimodal no transplante hepático, né? Com um pico no primeiro ano e um pico tardio ali entre 5 a 10 anos. No transplante renal, a gente não conseguiu ver isso, né? Que é relatado na literatura. Em relação às comorbidades por órgão, também só para destacar aqui que diabetes e hipertensão eram as duas mais prevalentes e a incidência da neoplasia sólida ela também foi importante. Em relação aos imunossupressores, a maioria dos pacientes utilizavam pelo menos dois imunossupressores desde o início, né? 94% dos pacientes, que eram a totalidade dos transplantes de órgãos sólidos. O único paciente que utilizou só um imunossupressor foi o paciente que recebeu o transplante de medula, que utilizou a ciclosporina. 4 pacientes eles utilizaram protocolos de indução com ATG. Dentre esses, né, 3 eram o transplante hepático, e o quarto era o paciente de transplante de medula, que utilizou ATG no condicionamento, que tinha um diagnóstico de aplasia. E um paciente submetido a transplante renal, ele recebeu indução com o daclizumab, que é um anti-interleucina 2, que também é utilizado no transplante renal em algumas induções. Dentre os imunossupressores, os que mais foram utilizados foram tacrolimus, 84% dos pacientes usou tacrolimus, e corticoide, né, 94% usou corticoide. O miclofenolato ele foi utilizado em 8, a ciclosporina em 4 e a azathioprina em 2. As principais manifestações clínicas ao diagnóstico foram múltiplas linfonodomegalias, massas intraabdominais e espessamento da mucosa gástrica ou intestinal. Então, destaque aí para as manifestações de TGI. 10 pacientes eles tinham pelo menos um sintoma B, como perda de peso, febre ou sudorese noturna, representando até mais de 50% dos pacientes. Né? E um paciente ele teve pancitopenia e hemofagocitose como manifestação inicial da PTLD. A associação com a EBV-viremia elevada, no nosso estudo, a gente conseguiu identificar em 8 pacientes. Nenhum dos nossos pacientes fez rituximab pré-empitivo por EBV-viremia elevada. Então, aqui é outra tabela mostrando essas características para destacar também algumas coisas. Como eu já falei, a maioria dos pacientes usavam mais que pelo menos 2 drogas imunossupressoras, isso era a totalidade dos transplantes de órgãos sólidos. Em relação a reativações virais pós-transplante,
Uma parte dos pacientes não teve reativação viral, mas a gente encontrou 31%, 31,58% dos pacientes que tiveram reativação de CMV, mas 26% dos pacientes a gente não tinha registro das reativações virais. Em relação à ABV-viremia, né, a gente encontrou 9 positivos, 2 negativos, 4 pacientes não tinham registro de ter realizado e 2 pacientes não realizaram, um porque realizou a sorologia para EBV quando o PCR não era disponível ainda. O LDH estava elevado em mais de 50% dos pacientes, normal em 4 e 5 não tinham registro no prontuário. E em relação a sintomas B, né, 52% dos pacientes tinham sintomas B no diagnóstico, prevalência de sintomas B no diagnóstico. Em relação à apresentação histológica, né, ela foi predominantemente monomórfica. 73% dos pacientes manifestaram uma forma de linfoma definido. E o linfoma difuso de grandes células B ele foi o subtipo mais comum, 85% dos subtipos monomórficos. A maioria dos subtipos ele tinha um alto índice de proliferação, uma mediana de Ki67 de 80%. E a análise imunohistoquímica na nossa amostra, ela foi pela detecção da proteína LMP1, realizada em 11 pacientes, que teve o resultado positivo em 2 e negativo em 9. E em relação ao estadiamento ao diagnóstico, 15 pacientes fizeram o estadiamento completo. Desses 15 pacientes, 14, 73%, já tinham doença avançada ali ao diagnóstico, no estágio 3 ou 4. Destacando que 11 pacientes tinham disseminação para um ou mais órgãos fora do sistema linfático, então tinham manifestação extranodal, né, que ia desde cólon, pulmão, ovário, sistema nervoso central. Aqui essa outra tabela destacando essas características, que realmente o difuso ele foi o principal subtipo, mas a gente teve um que foi linfoma Malte, um Burkitt, um subtipo polimórfico, ou 3 subtipos polimórficos, um com diagnóstico de mieloma e um com úlcera mucocutânea associada ao EBV. O Ki67 ele foi elevado na maior parte dos pacientes, né? Destacando aqui que 31% dos pacientes, 6 pacientes tinham Ki67 de mais de 80%. Na análise do EBV-LMP, né, antes de analisar esse último dado, 8 amostras não descreviam a análise do EBV-LMP1. 11 amostras descreveram. 2 foram positivos e 9 negativos. Em relação ao estadiamento, como eu falei, a maior parte dos pacientes tinham doença avançada ao diagnóstico, né? Estadiamento 3 ou 4. Aqui é só que eu coloquei na forma de gráfico, realmente para destacar que o difuso foi o subtipo mais comum, ficar melhor de visualizar. Bem como a EBV-viremia ao diagnóstico, a gente encontrou uma positividade de 47%, mas alguns não tinham registro, né? E 10% não tinham realizado. E para destacar aqui também esse achado da doença avançada ao diagnóstico, né, em que 73% dos pacientes já eram estágio 3 ou 4. Dentre esses 19 pacientes, 4 tiveram óbitos precoces, então antes de 60 dias, né, antes de qualquer tratamento. 15 pacientes, que representou 78,94%, eles foram submetidos a algum tipo de terapia. A redução da imunossupressão ela foi incorporada ao tratamento inicial para todos, quando possível, e 2 pacientes foram tratados só com redução da imunossupressão e tiveram resposta completa, né? Um desses pacientes tinha úlcera mucocutânea associada ao EBV e o outro tinha uma doença que era só uma massa infiltrativa hepática, que também teve resposta completa. Os outros 13 pacientes, eles foram submetidos a tratamentos com quimioimunoterapia e 10 pacientes fizeram esquemas baseados em choque, com ou sem o rituximab. Dos 15 pacientes que receberam algum tipo de tratamento, 9 tiveram resposta completa. Então, a nossa resposta completa foi de 60%. 3 pacientes faleceram durante o primeiro curso da quimioterapia por complicações da doença e 2 pacientes foram refratários e evoluíram a óbito antes de iniciar a segunda linha. Dentre os 9 pacientes que tiveram a resposta completa, só um recaiu. Ele recaiu 6 meses após a primeira linha e faleceu após 2 ciclos do protocolo de resgate, por choque séptico.
E só um paciente dos que tiveram resposta completa evoluiu com perda do enxerto renal e retornou à necessidade de diálise, mas foi 4 anos depois do tratamento para PTLD. Essas características estão resumidas aqui nessa tabela de avaliação de tratamento, resposta e óbitos. A maioria dos pacientes recebeu realmente esquemas baseados em SHOP. Os pacientes que não receberam é porque um recebeu rituximab e imunoterapia, o outro tinha uma infiltração no sistema nervoso central, então ele recebeu rituximab, Aracetam e metotrexate, e o outro paciente foi o que recebeu a terapia para mieloma. Em relação à resposta ao tratamento, né, a gente teve 9 pacientes com resposta completa, 2 pacientes evoluíram com refratariedade, e a gente teve 3 óbitos ao longo da primeiro ciclo de quimioterapia. Em relação aos óbitos precoces, até 60 dias, 4 pacientes faleceram, né, representando 36% do total. E as principais causas, em geral, de óbito foi complicação infecciosa, representando 54,54%, lise tumoral e alguns não tinham causa descrita do óbito, porque foi óbito externo ou realmente não tinha no prontuário. A nossa incidência, então, calculada por grupo de transplante, ela mostrou uma incidência de 3,7 casos a cada 1.000 transplantes no transplante de medula alogênico. O transplante renal mostrou uma incidência de 7 casos a cada 1.000 transplantes e o transplante hepático de 7,5 casos a cada 1.000 transplantes. Quando a gente vai olhar os gráficos de sobrevida após o diagnóstico de PTLD, a nossa mediana foi de 14 meses e 11 dias. A nossa sobrevida em um ano ela foi de 55,4%. Em 2 anos, a nossa sobrevida foi bastante pequena, de 36,9%. Esses pacientes eles foram censurados pelo tempo de acompanhamento, né? Porque eles têm períodos diferentes de acompanhamento. Em relação à sobrevida global, quando a gente olha por órgão transplantado, após o diagnóstico, né, o fígado é essa linha laranja e o rim é a linhazinha azul. Então, a gente pode ver que a mediana de sobrevida em transplante hepático foi de 15 meses e 19 dias. Em um ano, teve uma sobrevida de 64,8%. Em 2 anos, de 37%. Enquanto o renal teve uma mediana de 5 meses e 4 dias, com uma sobrevida global em um ano de 50%, e em 2 anos se manteve estável. Também foram censurados pelo tempo de acompanhamento dos pacientes. A gente acabei nesse gráfico aqui, omitido o transplante de medula, mas eu coloquei aqui só para a gente ver, porque como foi só um paciente, esse paciente faleceu 103 dias após o diagnóstico, né? Ficou mais. Coloquei aqui os 2 gráficos para a gente comparar. Em relação à sobrevida global após o diagnóstico de PTLD, conforme a avaliação de resposta, pacientes que tiveram resposta completa, que é a linha, o gráfico azul, eles tiveram uma sobrevida global bem melhor, em um ano, de 87,5%. Em 2 anos, 75% dos pacientes estavam vivos. Mas quando os pacientes não tinham uma resposta completa, a sobrevida global era muito ruim. Em um ano, a sobrevida global foi de 22,2% dos pacientes. Teve uma significância na estatística. O que eu queria trazer de discussão, né? Então, a gente encontrou na nossa amostra que a maioria dos pacientes era portador de pelo menos 2 comorbidades, e mais de um terço tinham mais de 65 anos e história de neoplasia pré-transplante, que são fatores descritos para a PTLD de início tardio e que podem ter contribuído para a mortalidade. A associação com o estado imunossupressor ficou bem evidente na nossa amostra, que a gente viu que 94,73% dos pacientes faziam uso de pelo menos 2 drogas imunossupressoras desde a terapia inicial. Nenhum dos pacientes fez rituximab pré-empitivo para o PCR de EBV-viremia elevado, refletindo talvez o desafio de estabelecer o uso do rituximab pré-empitivo, principalmente no contexto de transplante de órgão sólido, que era a quase totalidade do nosso estudo, e também a que não era amplamente disponível desde o início do transplante, né, só nos últimos anos.
Com base nessa nossa análise, nosso perfil de pacientes foi um perfil de pacientes com doença em estágio avançado ao diagnóstico, né? 73%. Isso também pode ter influenciado na mortalidade precoce e condiz com a agressividade da doença, né? Uma vez que até a sobrevida global nos nossos gráficos permaneceu estável depois do primeiro ano. Quando a gente comparou as curvas de sobrevida por órgão transplantado, que a sobrevida no transplante hepático ela foi melhor do que no transplante renal, mostrando aí, reforçando talvez essa associação de que o órgão transplantado tem realmente influência na sobrevida, conforme descrito na literatura, mas a gente não teve significância estatística, né? O nosso P foi de 0,84. E a nossa sobrevida, ela foi, em geral, menor do que nos outros estudos. O subtipo, né, conforme esperado, foi o linfoma difuso de grandes células B, e conforme a gente imaginava que a detecção de proteína, o EBV-LMP1, ele teve baixa sensibilidade, a gente foi realizado em 11 pacientes, só dois tiveram resultados positivos. A maior parte dos nossos óbitos estavam relacionados a complicações infecciosas, né? Foram mais de 50% dos óbitos. Isso pode estar, por exemplo, associado ao contexto de não conseguir suspender a imunossupressão devido ao risco de rejeição e a próprias complicações da quimioterapia específica. A nossa análise não mostrou resultado com significância estatística, né? Talvez devido ao N pequeno e o tempo de segmento diferente dos pacientes. A gente teve significância só quando a gente comparou o grupo que teve resposta completa com o grupo que não teve resposta completa. E a gente conseguiu ver que a sobrevivência na doença linfoproliferativa pós-transplante, após a falha da terapia inicial, então se ele não teve resposta, conforme relatado na literatura, ela foi muito baixa. Então, isso indica realmente uma necessidade urgente de novas terapias para essa doença, né? Para as doenças refratárias e recaídas. A gente teve diversas limitações, né? Uma delas, por exemplo, foi na coleta dos dados. Os registros de estadiamento inicial não estavam bem definidos, a bebê-viremia ela não era amplamente disponível até alguns anos, os registros sobre as reativações virais também eram incompletos, e tudo isso são fatores de risco bem definidos na literatura, né? Que eram importantes para a comparação entre os grupos. A gente também sabe que até 2023 o prontuário ele ainda não era completamente digital, então, muitos setores contavam só com prontuários físicos e registros manuais, de forma que os prontuários mais antigos, às vezes, não tinham todas as informações ou não consegui ter acesso a todos os volumes até a data de realização do estudo. E até o nosso estudo não existia uma base de dados oficial de cada setor de transplante específicos para os casos de PTLD. Assim, as conclusões é de que a PTLD realmente é uma doença agressiva, com uma sobrevida global ruim, que provavelmente, possivelmente, ela é influenciada pela idade, o órgão transplantado, as comorbidades, morte precoce e diagnóstico tardio, e que, apesar da doença agressiva, a PTLD costuma responder bem a terapias baseadas em R-CHOP. Era isso. Agora eu abro para as discussões. Parabéns, Thaís, excelente apresentação, excelente trabalho, é muito, muito bom mesmo. Eu queria fazer algumas considerações. Você começa na sua introdução dizendo que o rim é o órgão que teve a menor incidência, né? Mas eu acho que tem uma ponderação, porque provavelmente essa afirmativa ela não está atrelada a serviços como o nosso de transplante renal que utilizam ATG em todos os doentes, né? Então, à medida que usa o ATG, isso muda completamente, como você bem colocou. Um dado que eu achei interessante, que eu queria que você comentasse, é a associação da esplenectomia pré-transplante como um fator de risco para o desenvolvimento do PTLD. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Professor, na verdade, o único lugar que ele falava isso era essa revisão da Nature, né? Que foi de onde eu tirei a imagem e a tabela comparativa. E ele não dava mais informações. Nos outros locais que eu pesquisei, eles realmente não citavam a esplenectomia. Foi uma coisa que me Né? chamou a atenção, mas também não tenho grandes dados sobre isso. Um dado interessante eu nunca tinha ouvido, então por isso que eu estou comentando. É, uma outra coisa que eu acho que é valiosa você colocou aí a incidência de 60% do EBV, né, da associação. Nos últimos anos, de 2017 para cá, eu venho batendo muito nessa tecla da necessidade
de nós, como centro de referência de transplantes, né, de órgãos sólidos e tecidos, é sempre monitorarmos o EBV e a gente bateu muito nessa tecla de que isso era necessário e que caminha todo o processo do transplante visando cada vez mais aprimorar o cuidado com esse doente, não só transplantar esse doente. Então, o segmento pós-transplante, no caso da medula que a gente faz a cada 15 dias, principalmente no haploidêntico e no não aparentado, onde a incidência é maior, nos órgãos sólidos era algo até mais importante em função até do que eu comentei da questão do ATG. No fígado, eles usam muito tacrolimus, né? Então, geralmente é mais corticóide e tacrolimus. De todo modo, você comentou uma coisa interessante, Thaís, e eu acho que na nossa casuística, se não me engano, não tem nenhum caso com infiltração do sistema nervoso central, né? Eu não Tem um lembro de caso, ter. professor, Tem a um gente caso teve um só, né? caso, que foi o que É, fez o Tuximab Netotrexate C. Ela também faleceu nesse primeiro ciclo, ela só fez o primeiro ciclo. A era gente um teve um caso, transplante, ela foi um linfoma ela foi um linfoma, foi o único que teve infiltração. porque você coloca como sendo não tão infrequente e eu não lembrava de muitos casos, ainda bem, né? Porque são Sim. casos mais graves. Quando você pensa na questão especificamente da correlação do diagnóstico do EBV com o PTLD, que a gente tem visto na prática, quando a doença se instala, e mesmo por FISH, por imunohistoquímico, você mostrou claramente que o LMPM1 ele tem uma especificidade baixa, né? Então, a sensibilidade é baixa, a especificidade é alta, mas a sensibilidade é baixa. Então, isso acaba que, de certa forma, nos deixa sem essa opção e nossos dados mostraram, acho que, se não me engano, dois casos em que conseguiu encontrar. Infelizmente, a hibridização in situ não está disponível para nós, né? Do ponto de vista de estadiamento, é muito importante relatar que esses doentes, quando chegam, eu nunca vi nenhum doente com doença não avançada, tá? Então, e assim, independente de IPI, independente de qualquer classificação, para mim, PTLD é doença grave, é doença agressiva, e a gente tem que estar preocupado com isso, né? Uma coisa que eu queria comentar, Thaís, eu queria que você falasse, nós tivemos dois casos de granulomatose linfomatoide, né? Eu não sei se está incluído nessa casuística. Não, professor, não estão incluídos porque, assim, nas novas classificações e até na quarta da OMS, eles retiraram a granulomatose linfomatóide, né? Agora ela é uma doença à parte. Então, assim, esses dois casos a gente acabou não incluindo. A gente fez a Porque revisão, né? Fez a apresentação do caso do Amós, né? Mas neles não estão incluídos aqui, esses dois. Tá. Eu acho que é importante quando você, só como sugestão, você fazer uma citação à parte Explicação. desses dois casos, porque, na verdade, eles têm uma linha de compreensão semelhante, né? Digamos assim, o que é diferente é porque o comprometimento é de linhagem T, né? Então, acho que e foi um desafio para nós isso, né? Porque todos nós estudamos muito e aprendemos muito com esses dois casos que eu estou citando. Então, foi um desafio muito grande em termos de diagnóstico para nós. Um outro ponto que eu quero comentar é que o grupo da Turquia relatou o ano passado um caso de mieloma pós-transplante, de transplante renal, e o nosso grupo relatou um caso de leucemia mieloide aguda pós-transplante renal. Então, são doenças bem raras, né, bem diferentes, mas que podem, na verdade, acontecer. É. Raramente, mas podem. Do ponto de vista Algumas Diga, pode Não, eu ia falar. só comentar que a classificação ela também é heterogênea, né? A gente segue muito a da Organização Mundial de Saúde, mas alguns grupos ainda consideram as discrasias plasmocitárias semelhantes a plasmocitoma e mieloma como PTLD, e a gente teve um caso de mieloma aqui registrado. Mas as leucemias, aí eles já não colocam, fica mesmo como um grupo à parte, né? As mieloproliferativas, enfim, mieloides. Mas o mieloma, alguns grupos e as semelhantes a plasmocitomas ainda incluem como PTLD. Por isso que eu deixei esse nosso caso de mieloma também. É bem raro, né? Mas é possível. E do ponto de vista de tratamento, que eu acho que é aí que é importante a questão da terapia preemptiva, e a gente está tentando incluir, a gente tem um outro braço de trabalho,
que é o que a Ana Vitória está fazendo, que é exatamente no transplante de medula, tentando entender o que é que acontece com o indivíduo soro positivo e qual o grau de reativação de EBV pós-transplante. Na verdade, assim, você colocou muito bem, os pontos de corte são distintos, né, para você considerar tratamento, então, e mais importante do que o ponto de corte é a persistência da positividade. Um outro ponto que é muito relevante na nossa população é que a incidência de EBV aqui no nosso país é muito mais alta do que na população europeia ou americana. Então, isso faz com que a gente tenha uma chance maior. Do ponto de vista de tratamento preemptivo, que aí é uma coisa que a gente também vem insistindo muito para que isso seja feito, porque eu tenho uma compreensão que quando você se propõe a fazer um transplante, seja ele qual for, você tem uma responsabilidade sobre esse doente e sobre o que você vai provocar na vida desse doente. Então, se você tem uma incidência grande de EBV, de reativação, a gente precisa entender o que vai fazer com esse doente. E ter a disponibilidade por rituximab preemptivo é necessário. Me deixou muito feliz de ver que 2 casos melhoraram com a redução da imunossupressão. É bem verdade que um deles era uma úlcera cutânea, né? Então são casos mais leves, né? De todo Isso. modo, isso é muito importante. E, quer dizer, porque a própria possibilidade da associação com R-CHOP, ela é um caminho. Eu não acredito, não acho que é viável para nós, por exemplo, a gente fazer R-CHOP 21 com GCSF. CHOP 21, ciclado a cada 21 dias, né? Para esses doentes, a tolerância é muito baixa, né? A neutropenia é muito severa, são doentes muito espoliados já usando imunossupressores. Então, eu fico, às vezes, preocupado com isso, e geralmente o que a gente tem visto, depois eu quero até que você vê se consegue essa informação, é que eles, na verdade, atrasam um pouco o ciclo seguinte, né? Em função de neutropenia. Mas vale a pena olhar. A possibilidade do CAR-T, quer dizer, do anti-EBV, que é com tabelecleucel, que é algo que é totalmente fora da nossa realidade e um custo elevadíssimo, então eu não considero isso para nossas possibilidades de tratamento. E para finalizar, Thaís, nos meus comentários, eu acho que a observação mais interessante que você traz do seu trabalho, além da riqueza do trabalho, né, porque a gente passa a tornar oficialmente a existência do PTLD, né, eu acho que isso tem um valor muito grande, a associação com neoplasia prévia, comorbidades, a idade avançada, como um risco maior, né, de reativação e de PTLD para esses doentes. Então, que a comunidade transplantadora esteja atenta a isso, né? E, na verdade, essa sobrevida global em 2 anos de 36%, ela é baixa, né? Então, a gente precisa melhorar isso de alguma forma. Eu me empolguei e falei bastante, porque esse é um tema que eu tenho uma certa paixão, todo mundo sabe disso. E eu abriria então para os comentários. Eu não sei se o doutor Dário gostaria de falar. Fernando, tá ouvindo? Eu estou ouvindo bem, doutor Dário. Bom dia, pode falar. Em primeiro lugar, eu tenho que parabenizar a Thaís, porque o assunto é de uma grande complexidade, né? Não só na área da fisiopatologia, não só no diagnóstico histopatológico, que é difícil, né? Como também você está abordando aí na parte do tratamento e da observação clínica. E eu quero parabenizar o serviço, né? Que você comanda, organiza, por estar apresentando esse levantamento nosso, né? Do serviço de transplante. Isso é importante para nós termos os nossos casos e analisar os nossos casos. Então, eu acho que isso aqui, com a continuidade do trabalho, eu acho que a gente vai contribuir muito, né, do ponto de vista brasileiro e internacional com esse tipo de patologia. E outra coisa, outro aspecto. Na prática, quando você tem linfonodos que são comprometidos por a doença linfótica
proliferativa pós-transplante, principalmente do tipo polimorfo, a arquitetura do linfonodo fica muito modificada, fica quase que difícil você separar entre uma doença linfoproliferativa pós-transplante ou um próprio linfoma, do ponto de vista do HE. Que ajuda muito quando o tipo polimorfo é você observar que existe um espectro de maturação, né? Você tem nos linfócitos. Mas você pode encontrar células que lembram células RS, imunoblastos atípicos, entendeu? Que a gente tem que contar, nesses casos aí, com a imunistoquímica, porque para a gente afastar um Hodgkin, aí você tem que usar o CD30 e o CD15, que são os marcadores clássicos, né? E verificar que o Hodgkin, na maioria das vezes, eles são CD30 positivo e CD15 positiva. Na doença linfoproliferativa pós-transplante a polimorfo, geralmente essas células que são RS-like, são CD30 positivo, mas o CD15 é negativo, entendeu? E você não encontra uma monoclonalidade também. Então, esse é um aspecto que é importante, né? Que vai ajudar no diagnóstico. E outra coisa, você falou aí, um dado interessante do EBV, falando que o EBV aqui é muito mais elevado do que na Europa. E eu fiz um estudo sobre isso, com os casos nossos aqui de Hodgkin, do estado do Ceará, e com o Hodgkin lá da França. E realmente isso se comprova, feito através de imunistoquímica, com LMP, né? E com hibridização in situ. Então, nos casos da França, a relação com o MBV foi 28%. Os nossos aqui do estado do Ceará foram 62%. Então, mostrando essa forte, né, mais estreita correlação com o vírus EBV. Eu queria só fazer uma pergunta, Thaís, aqui, só para tirar uma dúvida sobre que ela apresentou um dos casos que tinha como doença linfoproliferativa o linfoma Malte. Seria linfoma Malte ou seria um linfoma de grandes células? Porque como você citou na literatura aí, nos casos nossos, tem muito uma incidência maior de linfoma de fundo de grandes células. Eu queria só esclarecimento sobre o Malte. É o Malte, porque o Malte, quando se fala Malte, é um linfoma indolente. Como professor. você... Pode falar. Pronto, esse caso, a gente só conseguiu, ele já veio encaminhado com biópsia de adenoide, né? Foi a primeira manifestação dela. E aí ela ficou muito grave, teve doenças, sintomas progressivos, que não condiziam, inclusive, com um linfoma indolente, mas ela acabou não conseguindo rebiopsiar. E aí foi enviada uma nova amostra para reanálise, mas continuou como sendo classificado como malte. Mas realmente essa paciente, inclusive, foi uma das que faleceu depois da primeira linha, né, por ser refratária. Mas como a nossa única biópsia dela é a de adenoide, e o subtipo que foi confirmado foi malte. Tá certo. Eu queria fazer um comentário sobre isso, doutor Dari. Esse caso foi extremamente difícil para nós, porque os patológicos eram de malte, né? A apresentação clínica não era, e na verdade eu introduzo aqui o desafio que é compreender, né, o PTLD, que na verdade desconfigura o que a gente tem de base estabelecida das patologias isoladamente. Inclusive, Thaís, eu não sei se você teve um caso de Hodgkin, né? O caso de Hodgkin que eu encontrei, ele foi antes de 2014. Foi o único caso que foi em Teve um caso, 2002. teve um caso. Foi em Esse 2002. você não incluiu. Esse eu não incluí porque ele foi em 2002. E ele Tá. foi tratado no SEIB. Ele tinha transplantado na infância e aí ele teve o Hodgkin na adolescência, mas ainda não tinha 18 anos, e aí ele foi encaminhado para o SEIB. Aí são as únicas informações que eu tenho. Mas ele também não está incluso porque foi antes de 2014. Foi o único caso que eu consegui ter acesso antes de 2014, que foi em Tá. E, 2002.
Tá. E na literatura tem relato de linfoma de Hodgkin como Sim, PTLD? Tem, né? é um dos subtipos, tem sim. Pois é, pois é. E eu lembro desse caso, que era pelo menos um caso. O senhor ia É, continuar, doutor Dário, desculpa eu não interromper. Não, aqui não, que só um caso que eu vi, como a gente vê que pode ter uma associação com essa doença linfoproliferativa pós-transplante, com virose, né, com EBV, ou outro tipo de vírus. Teve um caso, Fernando, hepático. Eu não me lembro se era biópsia hepática ou biópsia de medula óssea, mas estava repleto de leishmania, riquíssimo, quase todas as células parasitadas. Então, é outro caso que a gente está vendo, os casos que a gente está vendo aqui de leishmaniose, os pacientes pós-transplante, realmente há essa incidência muito maior, né, do número de parasitas do que dos pacientes habituais, entendeu? Isso aí foi que me chamou a atenção. É, Nesse caso, é, e o caso, só para relembrar, os participando da sessão clínica, de um caso que foi transplantado dentro do paciente apareceu uma linfadema cardíaca. Caiu, né? Alô, Fernando? hoje nós estamos ouvindo, doutor Dário, pode falar. Não, outro caso que eu me lembro é aquele do transplante renal. Você lembra aquele cara que teve Sim, claro, claro. após o transplante, apareceu Essa associação com a leishmania é algo que sempre nos de certa forma, nos acompanhado, né, Todário? Tanto nos linfomas, da maneira geral, a gente já viu no Hodgkin, no não-Hodgkin, e até nos mielomas a gente já viu, né? E motivo de muita confusão, porque a própria leishmaniose pode dar plasmocitose, né? Então, no caso do mieloma, é bem complicado, que inclusive a tese da Alana, né, foi sobre isso. Doutor Dário, muito obrigado. A gente está chegando ao final da nossa discussão. Eu não sei, não sei se a doutora Helena queria fazer um comentário para finalizar, doutora Helena. Fernando, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Thaís pela tranquilidade e a eficiência na apresentação do trabalho. E eu queria só dizer, Thaís, como é importante o acompanhamento do paciente. Porque você trata, ele entra em remissão, você fica feliz e 10 anos depois vem uma complicação desse modelo, né? Aí então a gente volta lá para o começo e vê a importância da pré-avaliação do paciente que vai para o transplante. Então, como o Fernando disse, quer dizer, os profissionais transplantadores, claro que sabem de tudo isso, mas cada vez mais a gente vai se instruindo. E cada vez mais eu vou tirando o chapéu para esse EBV, porque eu vou dizer, viu? Esse é difícil, Fernando, é difícil. Porque ele sai da parte da hemato e vai para o rim, vai para o fígado, pelo amor de Deus. Mas muito, muito, muito importante essa avaliação. Agora, depois eu Obrigado. vou conversar particularmente com a Thaís, quando ela for publicar esses dados, que eu acho que tem que mostrar, né? É quando ela fala em incidência, eu não sei, Fernando, se a gente talvez fale é frequência, porque incidência é quando você se refere à população, e aqui não é, aqui é um grupo que você está estudando. Então, é a frequência dentro do grupo, não é incidência. Eu não sei, pode ser que eu esteja errada, que o pessoal da estatística vai te dizer, mas eu acho muito, muito importante o seu trabalho, Thaís, muito importante. obrigada, doutor. Obrigado, doutora Helena. Parabéns, Obrigado a Fernando, todos. parabéns. Parabéns a serviço. Obrigado. Obrigado. Thaís, parabéns pela apresentação, excelente. Vamos ver aí as considerações e vamos adiante. Então, um bom resto de semana para Obrigada. todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. É,
Eu nem parar de falar.